Aqui é o André para mais um conteúdo para você inscrito e inscrita aqui no canal da ADR Sistemas. Nós recebemos esse equipamento aqui, é o MacBook Air ano 2017, da nossa cliente Lidiane. O que acontece com esse equipamento? Ele estava dando aquela falha, aquele erro da pastinha com ponto de interrogação. Isso muitas vezes ocorre porque o SSD que vem dentro dessa máquina é muito pequeno, é parecido com esse SSD aqui. E às vezes a pessoa deixa acumular muito arquivo e o macOS acaba quebrando o sistema. Por quê? Aqui dentro tem um SSD de apenas 120 GB de tamanho de armazenamento. Nesse caso aqui, a solução que a gente trouxe para ela foi fazer a instalação do zero do sistema macOS Monterey. Caso a nossa cliente queira mais para frente fazer o upgrade do SSD, também será possível. Mas no vídeo de hoje, o que você vai aprender junto comigo? A como fazer a instalação do macOS Monterey no MacBook Air ano 2017. Vamos agora para o conteúdo. Dando início à nossa aula, o que eu vou fazer? Vou apertar o botão liga e desliga desse equipamento da nossa cliente Lidiane. E o que você vai observar? Ele aparece a maçã, porém ele aparece aquela pasta com o ponto de interrogação dentro. Observa comigo, vai ficar um pouquinho lento, por isso a gente tem que fazer o quê? A reinstalação do sistema macOS, partindo de onde? Partindo no nosso pendrive de boot. No caso, eu tenho um SSD de boot com a versão do macOS Monterey para esse equipamento aqui, Mac Air ano 2017. O que eu vou fazer agora para a gente dar início ao nosso tutorial? Eu vou desligar a máquina, vou espetar o meu SSD aqui com todas as versões macOS para a gente começar a formatar do absoluto zero. E para isso, esse equipamento tem que estar com o SSD saudável. Uma vez que eu já desliguei o equipamento, já conectei o meu SSD com todas as versões macOS, eu vou apertar o botão liga e desliga novamente e eu vou ter que segurar a tecla Alt ou mesmo a tecla Option que tiver aí no seu teclado para ele entrar pelo nosso SSD de boot. Olha só, está inclusive acessando aqui a mídia. Eu vou selecionar Install macOS Monterey. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai carregar o sistema operacional macOS Monterey partindo do nosso SSD de boot, nosso, entre aspas, o nosso pendrive de boot. Aqui eu tenho que ter um pouco de paciência e um detalhe importante, essa peça tem que estar saudável. Que peça é essa, André? Essa peça aqui é o SSD que vai dentro do equipamento. Normalmente, quando o SSD para de funcionar, que é o caso desse equipamento aqui, ele tende a perder o sistema, tende a ficar um pouquinho mais lento, porém, a gente vai esperar carregar e já vai entrar com vocês na etapa de formatação do SSD da nossa cliente Lidiane. Assim que ele completar a barra de progresso, a gente já volta mostrando para vocês. Acabou de carregar a barra de progresso, como você pode observar, nós temos 4 opções. A opção que eu irei entrar é utilitário de disco. Ao clicar em utilitário de disco, eu clico aqui neste botão continuar. E é agora que a gente tem que verificar o SSD desse equipamento. Para verificar, eu vou clicar aqui em visualizar e eu vou escolher a opção mostrar todos os dispositivos, para que aí então a gente tenha acesso ao SSD que tem dentro dessa máquina. Como você pode perceber, está escrito aqui Apple SSD. Tem toda a referência dele. Um detalhe importante, quando você for fazer a formatação do seu equipamento Mac, você não pode formatar o Base System, porque aí você acaba atrapalhando o funcionamento geral do equipamento e às vezes, em alguns casos, é irreversível. Como você pode perceber, nós temos aqui internamente dentro deste equipamento um SSD de 120 GB de tamanho de armazenamento. Para fazer a formatação dele, eu clico aqui em apagar. Ao clicar em apagar, é só eu colocar um nome aqui. E qual nome que eu vou colocar? Eu vou escrever aqui sistema,
com a primeira letra S maiúscula, tipo de formato de partição, eu vou manter ele em APFS, não tem problema nenhum. O mapa, o esquema já está em mapa de partição GUID, que é GUID. Agora eu tenho que clicar em apagar e é aqui que o SSD vai mostrar para nós se ele está saudável ou não. Ele tem que aparecer um tique verde aqui, olha só. Já apareceu o tiquezinho verde e eu vou clicar em mostrar detalhes. Ao mostrar os detalhes, ele vai nos informar todas as operações que ele fez para apagar o SSD da maneira correta. Uma vez que eu apaguei, eu posso clicar em OK. Cliquei em OK, posso fechar essa caixinha. Vou fechar com vocês. Fechei essa caixinha, qual é o próximo passo? O próximo passo, fazer a instalação do macOS Monterey. Eu vou escolher aqui macOS Monterey, né, instalação do macOS Monterey, clico em continuar e ele vai pedir para que a gente venha aceitar os termos de uso de licença do software e eu vou clicar em continuar para que a gente venha aceitar os termos de licença do software do Monterey. Vamos esperar ele carregar um pouquinho, vai carregar todo aquele termos de usos e condições, vou clicar em concordar, não preciso ler tudo isso aqui. E agora eu venho no label que a gente acabou de criar. A gente deu o nome para o SSD de sistema. E é aqui que eu tenho que selecionar e clicar em continuar novamente. Como você pode perceber, é fácil, é como se fosse uma receita de bolo de cenoura. Imagina aquele bolo de cenoura da sua avó, que é bem top. É a mesma receita, é muito fácil, só que você tem que prestar atenção em quais opções você tem que clicar. Essa barra de progresso você precisa ter um pouco de paciência. Em alguns equipamentos é mais rápido, em outros equipamentos é um pouquinho mais demorado, mas no nosso caso vai ser rápido. Por quê? Porque eu estou utilizando o nosso SSD de boot com todas as versões, inclusive a versão do próprio Monterey. Detalhe, se você tiver esse mesmo problema da nossa cliente Lidiane e você quiser comprar o pendrive, é só você entrar em contato conosco aqui no WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição, a gente vai mandar o pendrive já feito para você via correio. Seja você aqui do Brasil, fora do Brasil, a gente consegue te ajudar a restaurar o sistema operacional do seu MacBook. E depois que ele concluir essa etapa, a gente vai para a próxima etapa, a tela vai ficar preta, aparecendo o logotipo da Apple, carregando a próxima barra de progresso e a gente espera um pouco para ver se ele vai passar dessa fase e o sistema vai ser instalado da maneira certa. Uma vez que ele entrou nessa tela, como você percebe, está o logotipo da Apple, que é o logotipo da maçã mordida, e ele mostra para nós essa barra de progresso cerca de mais 28 minutos restantes, além daquela tela que tinha mostrado para nós anteriormente, que estava em uma média de quase 30 minutos. Então, o que a gente tem que fazer nessa etapa? Esperar ele concluir. Ele está passando todo o conteúdo do macOS Monterey, partindo aqui do nosso SSD de boot para dentro do SSD interno do equipamento. Depois, a última etapa é fazer a criação de usuário, que é a parte mais fácil, colocar o nome de usuário e entrar na tela de início do Mac. Depois que ele já fez a instalação para nós aqui do sistema Monterey, nós estamos agora na etapa de criação de conta de usuário, que é onde você coloca o seu nome, coloca a senha e aí você começa a utilizar. Eu selecionei a região Brasil para que a gente utilize essa máquina com o idioma português. Essas opções aqui eu posso colocar agora não, basta prosseguir. Na parte do Wi-Fi, se eu não quiser colocar agora, neste momento da criação de conta, eu não preciso colocar. Eu prefiro colocar por último, mas ele já está listando todas as nossas redes de Wi-Fi, caso a gente quisesse colocar. Vou esperar ele terminar de carregar essa etapa para a gente ir para a próxima etapa. Passou da etapa de Wi-Fi, agora ele tem aqui dados e privacidade. Posso clicar em continuar. Já quero cumprimentar você que ficou até o final desse conteúdo. Lembrando, se você está em São Paulo ou região e deseja fazer o seu serviço aqui na nossa loja, aqui na DR Sistemas, será um prazer enorme te atender.
Basta você entrar em contato aqui no WhatsApp, os links vão estar na descrição também aqui do conteúdo. Lembrando, antes de você sair desse vídeo, eu vou deixar um tutorial, vou deixar uma aula completa te ensinando como você faz a troca, a substituição do SSD pequeno que vem na Apple por um SSD de tamanho de armazenamento muito maior. Então assiste esse conteúdo e a gente se vê.